Oi, gente! Hoje eu tenho uma outra entrevista. Hoje eu vou entrevistar a Joyce Assis, da família Scott. Ela está morando aqui nos Estados Unidos e tem um monte de coisas para contar, tem um monte de perguntas para fazer para ela, porque eu estou super curiosa. Ela é muito simpática, linda pra caramba. Eu vou fazer algumas perguntas. Eu comecei, na verdade, a gente já está conversando aqui um pouquinho, e eu queria saber como é que foi toda a história dela, como é que ela se casou com, né, o marido americano dela. Então ela começou a contar um pouquinho e, Joyce, volta para você agora. Bom, então, como você já disse, Vânia, meu nome é Joyce. Estou morando há uma semana em Ohio, mas eu acabei, quando eu cheguei, eu fui para Connecticut. E eu conheci meu esposo em 2010 e eu não queria de jeito nenhum vir para cá, morar nos Estados Unidos. Gente, eu tinha tanto medo, eu tinha um pavor que eu não queria. Ele é músico e vida de música no Brasil, música clássica. Então, vocês podem Olha! imaginar que ele até tentou trabalho, mas a gente, se for comparar a vida de um músico aqui e a vida de um músico no Brasil, Não. aqui ele consegue ter. Ele falava, Joyce, lá eu consigo te dar uma vida. No Brasil, a gente vai ter que sobreviver. Uhum. Então, a gente ficou com uma amizade colorida durante esses 10 anos. E ele teve outros relacionamentos, eu também tive outros relacionamentos, mas quando foi em 2017, ele falou, Joyce, vamos viajar? Como amigos. Eu falei, claro, vamos. A gente foi pro Peru. E no Peru ele falou, vamos casar, vamos embora. Aí eu pensei, acho que essa é a minha última oportunidade de agarrar esse negão e eu vou casar. E aí Ai, ele é tão resolvemos casar, simpático, né? sim. E eu já tinha o meu filhinho, eu tenho um filhinho de 4 anos, se chama Davi. E aí, gente, era a única coisa que eu ficava pensando, será como que vai ser? Porque o Jeff, ele não tem filho, né? E aí eu pensava, será que, né, como vai ser? Como E mãe, a gente se preocupa, né? Será que vai aceitar bem o meu filho? Será que vai amar e respeitar como se fosse dele mesmo? Porque é isso que a gente isso, quer para o nosso filho, né? isso. E aí ele sempre começou a dar um jeitinho, né? E sempre bastante pro Brasil, para estar sempre com a gente. E a relação dele e do Davi era algo assim inexplicável, né? E Davi às vezes chorava e falava: Mãe, Dad perdeu? Ai, gente, Davi bem pequenininho, nem sabia direito. E aquilo assim, né? Então isso me deu mais força de saber que eles tinham uma conexão muito linda. Então Uhum. foi o que mais me deu força mesmo, tipo, de falar, eu vou e vamos lá, vamos vencer esses Estados Unidos, esse inglês, esse tudo, esse desconhecido. E vim, gente, vim. E foi isso, foi assim que eu cheguei. Eu cheguei com visto de noiva, visto K1. Cheguei em agosto do ano passado, 2019, e casei em outubro de 2019 mesmo, né? Do ano Ah, passado. deixa eu perguntar uma coisinha. O visto que você fez de noiva, o K1, você fez todo o trâmite lá no Brasil. Aham, tudo no Brasil. E aí o seu marido teve, quer dizer, não era marido na época, mas ele teve que ir ao Brasil para fazer alguma documentação com você ou ele fez tudo estando aqui nos Estados Unidos? Ele fez tudo estando aqui. Mas Uhum. eu sou muito, na verdade, insegura. Então, eu fiquei com muito medo de, no dia da entrevista, estar sozinha, né? Então, ele foi para estar comigo na entrevista, mas realmente não precisava. Lá tinha outras noivas de americano Uhum. sozinhas. É eu que precisava que ele estivesse lá comigo. Desse conforto. Mas eu vou ser sincera, viu? O fato dele estar com você lá é uma prova a mais, né? É Não, verdade, é uma sim. prova a mais de que realmente existe um relacionamento, um respeito, que ele queria realmente estar com você, porque tem muito Uhum. caso de gente que faz uns trâmites meio ilegais, faz de conta que está casando com alguém dos Estados Unidos, e essa pessoa dos Estados Unidos está nem aí, nunca vai aparecer no Brasil para te ajudar. Só o Isso é fato dele ter verdade. ido para lá já é uma prova a mais para o pessoal que estava te entrevistando de que essa relação realmente existia.
Isso. E a minha entrevista durou 2 minutos, porque o Davi estava super agitado. E eu acho que foi isso, o Davi saiu gritando, Dad, meu Deus do céu. E aí eu acho que a mulher falou, Davi desde pequenininho, né? Davi, o Jeff entrou assim na vida nossa, né? Do Davi, quando o Davi tinha 1 ano e pouco. Então, ele sempre chamou ele de Dad. E aí, ele, Dad, vamos brincar, não sei. E aí, eu acho que a mulher percebeu, ok. Já falou, olha, volta para pegar daqui 5... Então, assim, não durou nada, foi bem rapidinho. Vocês se conheceram no Brasil. Ele tinha ido para o Brasil, mas não por tua causa. Ele foi por outras razões. Não, Jeff, ele é um apaixonado pelo Brasil. Como músico, ele acha a batida, tudo, o swing brasileiro maravilhoso. A musicalidade brasileira Meu pai é músico também. Então você entende. E aí ele falou, eu vou pro Brasil, e começou a fazer aula de português. Ele fez aula de português 2 anos. Por isso que ele fala tão bem, eu já ouvi ele falando. Aí ele foi para o Brasil em 2010, ele estava em Copacabana, e eu também estava de férias. Eu trabalhava numa pizzaria, sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E aí eu estava saindo de um relacionamento, né? Eu estava saindo de um casamento. Então, a única coisa que eu não queria era pensar em me envolver com ninguém, mas aí ele estava na praia junto com um amigo. E eu falei, moço, em Copacabana, por favor, uma água de coco. E aí o moço falou, tem que ir lá no outro quiosque. Eu falei, tudo bem. E aí ele falou em inglês, apesar dele já ter aula 2 anos de português, ele falou em inglês. Algo Na hora eu pensei que ele fosse africano. E aí ele tentou falar um pouco de português comigo, e eu, né, todo simpático, eu fui simpática também. E aí ele falou, olha, vamos almoçar comigo? Eu falei, claro, gente, eu vou negar comida? Vamos lá? Na hora de almoçar, minha carne caiu tudo no chão, foi aquela coisa, e ele falou que era americano. Gente, então dali saiu. Tudo que podia dar errado deu, e mesmo assim deu certo. Isso, tudo que podia dar errado deu. Que vergonha, meu Deus do céu. Mas tudo bem. E esse foi o meu 2º ou 3º dia de férias, e dele também. E a gente ficou o resto das nossas férias juntos. Fomos voar de Asa Delta, fomos no Corcovado, e foi a melhor férias, né, de nossas vidas. Que delícia! Uau! Legal demais. Quer dizer, ele já sabia falar bem português, então vocês conseguiram se comunicar bem. Né? Você comentou comigo, você não está falando inglês ainda? Não, Vânia. Mas você está fazendo meu curso? Filho... você acabou de mudar, né, também, até achar uma escola. É curioso, porque o meu filho, ele chegou, ele foi para daycare? E ele começou a falar muito rapidinho, tipo, ele fala inglês com o Jeff. O Jeff só fala inglês com ele. Mas eu só falo... não tem medo, não tem vergonha, não tem limitação. Isso que é a beleza da criança. Isso. Não é? Tem gente que acha assim, a criança aprende fácil inglês porque não tem nada na cabeça que preocupe. Não é isso, não. É que eles vão de cara e corpo inteiro. Eles não têm medo, vergonha, nada. Eles vão tentar repetir, dar risada dos erros deles. Aprende rápido por isso, né? É verdade. E eu fui para um curso que é gratuito, que dava mesmo na escola comum, né? E eu fui. Só que era todos os níveis de inglês. E eu brincava com o Jeff, que ele chegava e falava, e aí, que você aprendeu? E eu começava a rir. Eu não entendi nada. Porém, eu fiz amizade com um monte de brasileiros e hispanos que estavam na classe, né? Mas eu não conseguia acompanhar, porque era todos os níveis. Não porque a professora era ótima, só que era um nível bem mais alto, e eu ficava boiando, porque realmente eu estou bem crua ainda. Um pouco eu consigo entender, porque o Jeff só fala em inglês com o Davi, então eu escuto bem. Gente, mas se alguém fala, se eu saio fora e alguém fala, oi, tudo bem, como você está?
eu sei o que eu tenho que falar, mas ele não sai. Então eu faço aquela cara e a pessoa pensa, será que eu tô vendo um fantasma? Por que ela tá me olhando com essa cara? Mas eu paraliso. Então eu tenho que ficar mais à vontade com essa coisa. Bom, vamos lá, eu acho que eu vou conseguir, mas esse 1 aninho está sendo um grande desafio para mim, principalmente por causa da língua. O que eu digo é assim, quando a gente... Você falou que você entende quando o seu marido está falando com o seu filho. O que acontece? A conversa não está dirigida a você. Então, você não está passando por nenhum tipo de estresse, ansiedade, nada. Você está calmo fazendo as suas coisas, você está ouvindo o que eles estão falando e está percebendo, está conseguindo entender bastante coisa. Quando alguém vai conversar com você, olha a responsabilidade que vem na cabeça. Meu Deus, está falando comigo. Eu tenho que responder, eu tenho que saber responder, porque a pessoa está falando comigo. Eu não posso ficar pensando muito tempo, porque senão a pessoa vai ficar estressada de ficar me esperando até eu responder. Tudo isso dá um nervoso desesperador e você não consegue responder. Eu falo inglês já há muito tempo, mas eu percebi que em determinados momentos, com determinadas pessoas, uma entrevista de emprego, por exemplo, eu fico bem nervosa. Eu sou muito ansiosa de perder a noite por qualquer coisa que acontece. Então, quando eu tenho uma entrevista, algo desse estilo, ou tenho que falar com alguém, olha, o Steve chega e fala, meu chefe, vem aqui, a gente vai almoçar ou jantar com ele. Acabou! Eu fico super nervosa, né? Quando eu começo a conversar, e que aí eu vejo que a pessoa é uma pessoa legal, tá conversando, vai desenvolvendo. Eu mesma depois penso, nossa, como eu fui burra. Por que eu demorei tanto para falar? A conversa foi tão legal, mas eu tava muito nervosa. Então, demora. E cada um tem seu tempo. Quanto mais te pressionarem no momento que você estiver nervosa e não tiver entendido, menos vai ser a sua capacidade de entender e de responder. E aí você começa a se negar, né? Adulto começa a criar um bloqueio. Não quero, não gosto. Adulto tem muito de falar isso. Não gosto de inglês, por isso que eu não quero aprender. Não é que não gosta de inglês, é porque teve dificuldade e a barreira psicológica que a pessoa criou ali, junto com a desculpa de não gosto. Né? Mas não é o nervoso que a gente passa mesmo. Qualquer um passa nervoso. Até em português a gente passa nervoso, não passa? Passa, é verdade. Mas aí, então, bom, decidiu, veio para cá. Primeiro você se mudou para Connecticut, é uma área mais fria também, né? Próxima do litoral. Isso. E aí você já pegou o invernão lá. Como é que foi a situação? Foi horrível. Foi horrível. Porque, assim, o primeiro dia de neve, gente, eu parecia uma criança. Eu pulei, eu brinquei, eu rolei na neve, né? Foi maravilhoso. E aí, o meu primeiro dia de neve, o Jeff estava em casa. Como eu disse, ele é músico, ele viajava. Então, daí para frente, acho que eu fiquei mais de 10 dias em casa. E aí, ele falou, Joyce, quando cair a neve que ela for fofinha, você vai lá fora e tira a neve. Porque se ela ficar, ela vai virar gelo embaixo, você não vai conseguir. E se alguém cai, dá multa. Então, não pode deixar neve fora da casa. Verdade. E eu tô vendo minhas vizinhas lá rapando a neve. Eu falei, daqui a pouco eu vou, neve é neve. Fui à tarde. Gente, imagina um frio e eu dentro do casaco suando, porque virou um gelo aquilo que não quebrava de jeito nenhum. E a outra coisa, na adaptação também, o Jeff, ele viajava bastante mesmo. E eu tinha que ficar muito na casa sozinha. Então, a nossa casa era uma casa muito grande, cheia de janela. E aquilo me dava um medo. Gente, eu pensava em tudo, até em apocalipse zumbi. Porque eu olhava para aquela janela e eu pensava, meu Deus do céu, e eu sozinha aqui com meu filho. E eu acho que eu não sei gritar nem pedir socorro, né? Onde é que eu vim parar? Isso. Então, assim, minha adaptação, quando alguém pergunta, e aí, como que você... Foi horrível. O começo foi horrível, foi difícil. Não dirigia, ainda não dirijo, né? Não tirei minha habilitação, então tudo se faz com o carro, pelo menos na onde eu moro, tudo fica longe. Tudo então, é longe para eles, tudo. É incrível. Eu falei, eu vou querer morar numa cidade de 5 mil habitantes para ver se eu consigo andar. Tudo aqui é longe demais. Hoje eu posso dizer que eu gosto daqui, mas o começo foi muito desafiador e eu não gostava não, para falar a verdade, né? Aí depois, quando o Jeff começou a ficar mais em casa e começou a me mostrar o lado legal, o lado bom,
Então agora, assim, eu amo, gosto de verdade, tirando a saudade que eu sinto de casa, da minha mãe. Mas agora, Vânia, eu sou feliz, posso dizer que eu sou feliz em viver aqui, mas o começo foi horrível. Queria sair correndo. Não, isso acontece mesmo. A gente enfrenta. Aqui eu enfrentei problemas diferentes, né? Eu não tenho inverno aqui em Phoenix. A maior parte do pessoal que mora no norte do país, quando chega na época de inverno, os 3 meses mais rigorosos de inverno, em lugares como tem neve, né? Que você morava, em Ohio, onde você está agora, tem neve também. Mas o pessoal vem de lá e desce para o sul, vem aqui para Phoenix para passar 3 meses. Então é a temporada dos white birds, que eles chamam, né? Os pássaros brancos, que na verdade são as pessoas de cabelo branco. Todos os aposentados, geralmente, ou pessoas que têm mais dinheiro, desce para cá e passa 3 meses aqui. A cidade chega, em determinados períodos, a ter mais de 8 milhões de habitantes. Eu saí de uma cidade de 200 mil habitantes, americana, e vim parar numa cidade com 8 milhões. Eu morro de medo de dirigir aqui. Eu tenho muito medo de dirigir. Então, tem gente que não entende. Minha família não entende. Canta o carro, sai, vai, não sei o que lá. Eu tenho já a carteira. Eu estou no período probatório aqui de carteira. Mas eu tenho um medo desesperador de dirigir aqui. Porque é muita gente. Eu vou me perder, eu não vou conseguir voltar para casa. Usa o Google Maps, né? Que aí te direciona. Eu não consegui usar no Brasil. O que eu vou fazer? Eu não sei fazer 2 coisas ao mesmo tempo quando se trata de carro. O Steve, que é o meu marido, ele vive brincando. Mas mulher faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Ele faz, realmente faz. Mas, pra mim, quando se trata de dirigir, não adianta. Eu não consigo. Então, isso eu tô tendo dificuldade. O clima aqui também, por ser seco demais. Eu tive um problema chamado epistaxe. A epistaxe acontece mais aqui. Nessa região Arizona, né, que é a região muito mais quente, a gente tem propagandas na televisão falando sobre o que fazer quando tem epistaxe, porque é tão comum que é a rede aberta falando sobre isso, todos os verões, principalmente. Meu problema agora é só o desafio do dirigir, e eu queria muito arranjar alguma coisa diferente para fazer aqui. Eu queria trabalhar em biblioteca, porque eu amo livro, amo biblioteca, essas coisas assim. Mas, por enquanto, a biblioteca não está funcionando. Então, eu tenho que procurar alguma outra coisa para fazer, porque eu queria muito sair de casa, fazer alguma coisa diferente do que só ficar aqui ou em contato com a família do Steve, que é uma família enorme, mas eu acho que eles me protegem demais certas vezes. E eu gosto de fazer as minhas coisas sozinhas para aprender. E eles estão sempre fazendo por mim. Você tem esse tipo de coisa também, do Jeff fazer tudo para você, e mesmo quando você quer, você vê que ele entra na frente e faz por você? Sim. É por questão de educação, né? Cavalheirismo. Uma coisa que eu observei, e outras amigas que eu fiz durante o processo do visto K1, que é o visto de noiva, como a gente havia falado, é que o homem americano, ele é muito assim, não sei se o homem, se os americanos em geral, como eu não tive contato com outra pessoa americana além dele, eu vou falar ele, porque é a pessoa que eu tenho mais contato. Eles são muito prestativos, né? Então, você pensa, eles correm na frente e já faz. E no Brasil, eu era soldadora, então, assim, eu tenho aquela coisa de fazer acontecer, né? De subir andando, trabalhar em 30 metros, soldando. Então, uau, você tem uma carreira muito legal! É diferente, né? Uau! Então, eu cheguei aqui, eu fiquei muito ocupado, porque tudo, ainda mais ainda por causa do inglês, realmente tudo eu preciso dele. E essa semana ele pegou e falou, Joyce, a gente mudou para apartamento e aqui não tem máquina de lavar. Aqui a gente lava a roupa num lugar fora, né? E para todo o andar do prédio tem um lugar que lava a roupa. E aí ele falou, Joyce, vai lá, né? Eu falei que eu tinha que lavar as roupas. E aí eu comecei a pensar, as pessoas aqui são tão simpáticas. Eu nunca vi nada igual. Nem o brasileiro é tão simpático. E aí o meu filho é muito simpático também, né? Então ele já chega falando. Esse eu vi! E eu pensei, gente, as pessoas vão falar comigo lá. Eu acho melhor, né? Aí eu quero fazer tudo sozinho, mas quando ele fala vai, eu já começo, meu Deus, as pessoas vão falar comigo. E eu já entro em choque. Então, olha,
Eu tô tendo que me readaptar. Tudo que eu achei que eu já tinha me adaptado, eu tô me adaptando de novo. Mas essa coisa acontece muito. Mas agora que ele é falando, vai, eu tô bloqueando essa coisa, né? Tipo, Aqui em Phoenix é meio estranho essa coisa de escola de inglês. Várias pessoas, inclusive hoje mesmo, uma internauta me perguntou, esqueci o nome dela, acho que é Renata, esqueci, cadê meu celular? Perdi meu celular, deixa eu onde tá. Tava me perguntando sobre local onde ela poderia estudar por aqui e tal. Eu já pesquisei antes, e ou você encontra escolas pagas, as que eu vi eram caras, pelo menos as que ficam próximas de mim, ou então você encontra cursos livres de inglês para todos os níveis dentro das bibliotecas da cidade. Mas aí é aquela coisa, é uma vez por semana só, é um cursinho livre que vai ter gente de todos os níveis ali dentro, então, né, às vezes, as suas dificuldades não vão ser direcionadas no momento que você precisa. Então, é mais, às vezes, desestimulador, assustador, e muita pessoa, geralmente quem está em nível mais básico, acaba desistindo, porque né, não está conseguindo ver, eu não estou entendendo, as pessoas conversam comigo, não, eu não consigo responder. Tem uma conhecida minha, não lembro agora em que região que ela está, eu acho que era em Michigan, ela arranjou um grupo de mães, porque ela tem filho também pequeno, como você, a dela tem acho que 2 anos e pouco, 3 anos, e ela vai para as reuniõezinhas de escola, não sei o que lá, e começou a tentar fazer amizade com as outras mães, e eu acho que elas começaram a ensinar bastante coisa para ela. Porque a grande preocupação dessa minha uau, amiga é, se acontecer alguma coisa com meu filho, como é que eu vou ligar, por exemplo, para pedir ajuda se eu não tiver com carro em casa, porque eu tinha um carro para ela e para o marido. No seu caso também, por ter criança pequena, eu acho sim. que é mais desafiador, motivador ao mesmo tempo. Você vai ter que aprender para poder Uhum, defendê-lo nessas situações que podem acontecer, né? sim, Você comentou que exatamente. seu marido às vezes está viajando, mesmo que não está viajando, de repente ele está numa escola, no conservatório, alguma coisa assim, acontece alguma coisa, até você ligar para ele vir, para depois levar no hospital, pode ser tarde demais. Aonde eu morava, bom, eu tô falando muito porque tem menos de uma semana que a gente está aqui, ou uma Uhum. semana, não sei. E lá a comunidade brasileira é muito grande. Quando você está no mercado, é muito fácil de escutar alguém falando português. E não só a comunidade brasileira, como a comunidade portuguesa, né? Então, ali eu me sentia muito em casa e acabei me acomodando mais do que eu deveria, né? Então, qualquer coisa, assim, tipo, quando eu comecei a conhecer, quando eu cheguei foi o impacto de não saber, mas depois eu comecei a conhecer, pegar amizades. Então, isso, bom, se é qualquer coisa que acontecer, eu sei pedir. Agora, aqui, meu Deus do céu, aqui realmente eu tenho que saber o que fazer. Porque se acontecer alguma coisa, aqui não tem minhas amigas brasileiras ou minhas vizinhas, que eu posso sair lá na rua e gritar, não, aqui eu tenho que realmente saber falar. Se defender. Se defender, Você sim. tem essa preocupação quando você mudou de já conseguir encontrar um hospital perto? E para mim, quando eu cheguei aqui, eu quis procurar. Na primeira semana que eu estava aqui, já catei no mapa e já fui procurar hospital, farmácia, veterinária, porque eu tenho 2 gatinhos, um está tentando me Uhum. assassinar, né? Mas tudo bem. Veterinário para eles, supermercados mais próximos, tudo que era assim, que eu achava, não, isso aqui, ou eu vou precisar com urgência, ou eu preciso constantemente, eu já procurei, já dei uma assinalada no mapa, porque não na hora de um desespero, eu não preciso entrar para procurar, eu já sei onde está, é só me dirigir para o local. Você faz isso Sim, também? fiz. Aqui a cidade é muito pequenininha, né? Então, Ah, a única coisa que é longe aqui é mercados. Os mercados são bem distantes. Assim, não bem distantes, dá uns 10 minutos de carro. uhum. Mas, como é uma cidade onde tem uma universidade muito grande, então tudo fica bem no centro. Então, hospital, tem farmácia também. Então, fica tudo bem localizadinho, exceto o mercado. E aí, quanto ao convênio, né? Mulher sempre tem mais problemas do que homem, e aí você tem criança Sim. também. Como que foi convênio? Você já chegou, já assinalou esse tipo de coisa, ou está sem convênio? Como é que está funcionando para você? O convênio, quando eu cheguei, eu passei um mês sem convênio. E eu ficava, Davi, meu filho chama Davi, não faz isso, não quebra um braço, porque é muito caro.
Meu Deus, eu entrava em choque, porque realmente é muito caro. A saúde aqui é muito cara. Uhum. Então, depois disso, a gente pagava um convênio particular muito caro. É, também os convênios aqui realmente são caros. Mas Aham. aqui eles dizem, o convênio é caro, mas uma situação de emergência vai ficar mais cara ainda. A minha Sim. cunhada, no dia de Natal, quer dizer, o dia antes do Natal, ela esqueceu a porta da lava-louça aberta, tropeçou e caiu do outro lado. Ela já é uma pessoa com mais idade, não conseguia se levantar sozinho, o marido tem problema nas costas, ao invés de ligar para a gente pedir ajuda, ele estava desesperado, ligou para uma ambulância. US$ 600 para ambulância, mais o atendimento dela no hospital, que é mais caro do que um atendimento médico comum. Eu sei que ela gastou, acho que foi US$ 1.300. Esses tempos, uma outra pessoa da família sofreu um acidente de carro, quebrou o braço. Só essa visitinha médica, raio-x e o Uhum. gesso ficou em 480. US$ 1.480 só para fazer isso. Então, é caro. É O caro. convênio é caro, mas o tratamento é mais É ainda, né? mais isso. Então, aí ele começou a pagar o convênio. Como agora a gente está morando aqui, aí o trabalho dele dá o convênio. Ah, Então, o do Steve também. O do Steve, a empresa que o contratou, tem um convênio, dizem que é um convênio bom, a gente não usou nada ainda do convênio, mas tá lá bonitinho, já tô bonitinha lá no convênio também, então se alguma coisa acontecer, eu sei que a gente tem que pagar uma parte. Aqui nos Estados Unidos é comum, porque no Brasil você precisava de hospital, você não tinha que pagar nada, se você tivesse num convênio, você precisava de uma internação, não sim. pagava nada, era só consulta médica, que no meu plano era Unimed, eu precisava pagar um pouquinho, mas de resto não tinha nada que pagar. Aqui não, qualquer Aham. coisa que você vai fazer, mesmo tendo convênio, uma parte é você que paga, né? Pode ser Verdade. 10, 20, 30%, mas uma parte você paga. E tem um Sim. máximo por exemplo, se você precisou de diversas consultas e você foi pagando, sei lá, 30%, até atingir um determinado total. Depende do convênio que você tenha, é 2.000, 2.500, US$ 3.000. Depois que você atingiu esse tanto, se você continuar precisando de mais, aí o convênio cobre tudo. Mas esses primeiros, 2, 3, depende do convênio, US$ 5.000, é você que vai pagar. Uhum. Um É bem percentual, mas diferente. pode fazer muita diferença para quem está realmente doente, porque aí se você está doente, você não está Verdade. trabalhando, o sistema de trabalho aqui é diferente, não tem essa coisa de fundo de garantia, então é um pouquinho mais complicado. A gente precisa aprender a trabalhar mais a parte econômica para não Sim. ficar em dificuldade financeira. Aí você está então com convênio, seu filho não quebrou nada Uhum. até agora, então você está bem Graças a Deus. com isso. Uma curiosidade que acho que até você ia me perguntar sobre isso, né? Que eu levei ele, eu fui também, né? Vou falar mais de mim rapidinho. Eu fui e para me comunicar, porque eu já estava trabalhando, foi tudo com o tradutor. Graças a Deus, a médica, ela era paciente, né? Então ela esperava eu falar, passar pelo tradutor e ela, então foi assim. Agora, eu fui em dois pediatras, eu achei eles muito frio. E até comentei, né, com Eu a vi num minhas, outro vídeo. Uhum. até comentei com minhas amigas e falei, nossa, como eles são frios assim. E é normal. Eles, que médico no Brasil, geralmente, ainda mais com criança, né, eles Uhum. são mais calorosos, assim, né? São mais. Não, É, aqui eles são bem, pelo menos os dois, mas minhas amigas falou também que tiveram essa experiência, então acho que talvez seja coisa daqui, acho que, né? Eles são mais. reservados. É, Ah, reservados. ah, De forma geral, né, a família do Steve não, que eu falo que eles são meio, desculpa o termo, mas são meio porra louca. São tudo meio doidos. ah, E a cunhada dele, ela é pediatra, muito boazinha, muito paciente, muito simpática, mas eu noto que ela tem uma certa reserva, ela mantém uma certa distância de tudo. Eu não sei se é uma característica que ela acabou criando por ser médica, porque aqui eu já vi que as próprias escolas médicas ensinam que você tem que manter uma certa distância do paciente para que você tenha uma mente mais clara de toda a visão, de todo o problema que acontece e conseguir tratar. Quando você está mais envolvido, você acaba ficando nervoso, se desespera, não consegue fazer algumas coisas no momento de urgência.
Então, todo o treinamento deles é mais assim, você pode usar toda a tecnologia para resolver o problema. E aí é tanta coisa, tecnologia, que eles esquecem um pouco do lado humano também. Uhum. Eu vi, foi só consulta normal. Seu filho não Sim, estava com, não quebrou nada que precisasse Não, consertar. não. Foi só coisa mais pra rotina mesmo. Agora, quanto ao médico que você foi, você sabia que tem sistema aqui nos Estados Unidos que você pode contratar tradutor pelo telefone? Tem diversos hospitais que, quando você entra, eles já oferecem isso. Então, Uau! você é estrangeira, você precisa de um tradutor? Olha, tem esse serviço assim, 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 que você pode contratar. Ou quando é um Uhum. caso mais grave, que a pessoa não está nem em condição de pensar se contrata ou não, se paga ou não, mas o hospital precisa, eles têm, além de tradutores que trabalham o tempo inteiro dentro do hospital para eles, eles têm esse serviço que é. Como é que. Ah, esqueci. Teve uma empresa que me contactou há um tempo atrás, só que eles queriam que eu falasse espanhol fluente. Eu não tenho espanhol fluente. Uhum. Eles precisam e contratam constantemente pessoas que vão, tradutores de todos os idiomas que você imaginar. Eles ficam Uhum. numa espécie de um call center e eles recebem ligações o tempo inteiro de pessoas estrangeiras que estão aqui nos Estados Unidos e precisam da ajuda deles. Ou porque eles querem entender como funciona um convênio médico, ou porque eles estão numa reunião tentando comprar, sei lá, uma casa ou um carro e precisa da ajuda do tradutor porque eles não estão entendendo a pessoa falar, ou porque está no médico, o médico está passando o diagnóstico e eles não estão entendendo nada, então, né, fica ao telefone e aí o médico vai explicando e a pessoa traduz tudo para o paciente ou para a família do paciente. Olha, é É, interessante, eu não sabia. tem empresas especializadas e pagam bem, não sei se cobram caro, mas pagam bem para você Uhum. trabalhar para eles. Interessante, bom saber. Ajuda, porque na hora de um Ah, desespero, pelo amor de claro. Deus, você paga qualquer Uhum. coisa para resolver o problema, principalmente quando é um filho teu, né? Verdade. Bom, e escola? Você falou que o Davi estava numa escola. Onde eu estava. Ah, é, verdade. E agora? Vocês já Uhum. acharam uma escola para ele? Aqui ainda estão, por causa da pandemia, tá tudo parado. Só Uhum. que a gente já fez a aplicação. Então, quando Hum. voltar, a gente espera que tenha a vaga, né? Mas alguns amigos do Jeff, professores, falaram que aqui é bem fácil, assim, né? Então, é quase certeza que ele, quando tudo voltar, ele vai entrar. Ah, E legal. a gente passou acho que um mês e ele já conseguiu a vaga na daycare. Uma coisa que eu gostaria de falar que foi um susto, porque eu fui no Brasil, ele estava na creche pública. E Uhum. aqui, caro, Ah, tem que muito pagar caro, meu Deus, também. muito. Mas assim, não era, eu achei que talvez, tá, tem que pagar, então, não sei, 200, 300 dólares, não. Era US$ 700 e assim, fazia uma Uau. grande diferença pra gente. Meu Deus do céu. Não, realmente, Mas, gente, US$ 700? sim, Uau! das 9 às 3 da tarde. Mas eu fiquei encantada porque era poucas crianças para professores, assim, porque na creche Uhum. do Davi no Brasil, era várias crianças para uma professora e uma monitora. E aqui não, aqui eles tinham um atendimento bem. Quase individualizado, né? Porque Isso. realmente eles se Aham. preocupam em ter uma quantidade menor de alunos por professor, porque assim o professor pode dar mais atenção para cada um Sim. deles, saber o que cada um deles precisa. Aham. Mas você pode agora procurar uma escola pública para ele? Ou ainda Acho não, ele não que está na ele tem idade? que. Não, não tá. Eu acho que eu acho, não tenho certeza. Agora ele tá com 4. Quando eu cheguei, ele tava com 3, então não tinha, né? Tinha que mesmo ser a paga. Eu não sei Uhum. se é com 4 ou com 5, que ele já pode entrar na pública. Bom, mas a gente vai ver direitinho agora nessa que a gente fez a aplicação. Mas a outra coisa que eu queria falar é assim que, nossa, Vânia, imagina, ele sabia que eu sou imigrante e que não falava inglês. As professoras, elas, tanto da manhã quanto da tarde, elas escreviam bilhete em português para que eu tivesse certeza, né, que eu tinha entendido. Olha! E eu achava muito lindo isso. E o Davi, quando eu chegava, e o Davi já fazia aquela festa toda, né? E eu sabia que ele estava sendo bem tratado lá, né? Então era difícil.
né? Porque olha, Pra gente, a gente criança, tinha que né? apertar, assim, para poder pagar, mas era algo que deixava a gente bem feliz, porque ele estava sendo bem cuidado lá. E tinha outros estrangeiros na escola, outros brasileiros, ou você era a única brasileira ali colocando a criança Nessa, brasileira? era a única. Tinha uma que ela os pais eram portugueses, ela falava português, mas ela é nascida aqui, né? Mas assim, então era a única que eu podia me comunicar e às vezes até me ajudava, assim, para falar alguma coisa com a professora. Mas Uhum. ela era americana mesmo, mas nessa creche não. Nessa creche era todos americanos. Agora vamos ver nessa E próxima escola como é que vai ser, né? vamos ver. Eu nunca senti nem, assim, nenhuma discriminação pelo fato de ser imigrante. Tem a questão do racismo aqui, ele é bem diferente do que o racismo, pelo menos para mim, na minha opinião, bem diferente do racismo que tem no Brasil. O que que você E eu sentiu de diferença? Agora eu fiquei aqui, interessada. sim, olha, eu vou contar, foi assim, para mim, a pior experiência da minha vida, porque no Brasil eu nunca senti nenhum tipo de discriminação. Não sei se porque eu sou muito, como pode dizer, simpática, mas eu nunca senti. E aqui, quando eu cheguei, o Jeff foi fazer um. Ele tinha um trabalho no estado de Wisconsin, não sei se eu tô falando certo, me ajuda, Vânia. Wisconsin, isso mesmo. E eu fui para lá junto com ele. E um dia, a gente saindo da casa onde a gente estava, parou uma mulher com um carro, uma mulher branca, e ela parou e ficou fazendo assim com a cabeça. Eu tinha recém-chegado aqui. E aí eu não entendi aquilo, né? E eu fui perguntar pro Jeff, meu Deus, ela tinha tanto ódio no olho dela, tanta raiva, tanta indignação, e eu fiquei Tem gente aflita. meio doida por aqui, viu? Tem que tomar Sim, e muito aí cuidado. eu falei pro Jeff, tipo, por que essa mulher tá assim? Ela não ia no carro, ela parou e ficava fazendo não, e com a cara muito fechada, muita raiva. Então ele pegou e falou que aquele bairro não era bairro de negros, era bairro de branco. Eu falei, bairro de negro, bairro de... Que é isso? É. Como assim? E aí ele explicou que quando a gente não tinha comprado a casa, a gente estava lá porque ele tinha um trabalho. Por exemplo, que se ele tivesse o dinheiro para comprar a casa naquele lugar, ele não poderia comprar. Eu fiquei em Não choque. acredito. E a gente foi depois num campo de golfe e as pessoas ficavam olhando pra gente como se a gente fosse um extraterrestre, assim, ficavam olhando, foi uma sensação muito, muito dolorosa, uma É coisa muito muito ruim, chato assim, isso, muito né? chato. Então, assim, na escola do Davi, no mercado, em Connecticut, aqui eu acabei de chegar, mas pelo pouquinho que eu senti, as pessoas aqui me deixam envergonhada porque elas são simpáticas demais e eu não sei falar. Ai, que bom, que bom. Aqui Mas foi somente lá que eu senti essa coisa muito triste para mim, Vânia. Mas é, foi lá, ficou lá. Não sei dizem se em que tem todos os lugares lá, eu não posso dizer que todas as pessoas lá são assim, porque eu não conheci, mas isso mexeu muito comigo. E se eu tivesse um convite de novo para voltar lá, eu vou com certeza, não sei se eu aceito, mas eu pensar, vou ficar com essa coisa na cabeça. pensar várias vezes. A minha vizinha do lado direito, ela é negra, mudou ela e a filha dela sozinha, né? Ela tá separada. E aí ela, logo que ela chegou aqui, eu via que ela mantinha uma certa distância para conversar comigo. E a gente não estava ainda na época do coronavírus, nada, né? Uhum. Então, ela mantinha uma certa distância para conversar comigo. Um dia o meu celular apitou, que tem muito essa coisa os códigos de emergência, né, que eles vão passando. Aqui é um tal de, Sim. principalmente aqui nessa área, é um tal de pessoas que foram sequestradas. Gente, isso é direto vindo mensagem, ou que teve um incêndio em algum local, porque aqui está muito seco e eu moro perto de uma mata, Sim. né? Quer dizer, mata não, né? Porque aqui é tudo cacto. Mas eu moro numa área que pode pegar fogo. E eu Uhum. recebi essa mensagem, saí aqui na frente de casa e vocês receberam a mensagem também? E aí eu vi que ela olhava tudo meio à distância. Eu falei, você tem problema de... Né, você é que nem meu marido, que precisa olhar de longe, não consegue ver de perto? Ela falou, não, é que né, eu estou respeitando a sua distância. Fiquei nada, puxei ela, peguei o celular e falei, tá, aqui. Aí eu vi que ela ficou... Sabe quando parece que respira até melhor? Eu estive no Arizona quando começou a coisa com a pandemia. Mas a gente estava indo para o Grand Canyon, então assim, eu Ah, só passei, mas
a região que eu passei, o Jeff falou, não, Arizona não faz frio. Ele não levou Não faz, blusa. né? É, Ele mas não assim, levou. Só que aonde, né, na pista onde a gente passou, tava nevando. Então, tadinho, gente. se ele Eu levei blusa. se ele tava, por Mas, exemplo, aqui não neva em Phoenix, mas a uma hora daqui em Flagstaff, aí neva. exatamente, foi essa cidade. Uhum. Foi essa cidade que a gente estava. Flagstaff neva assim. Neva sim. Bom, e aí o seu dia a dia na pandemia, como é que tá sendo? Porque a casa onde você morava era uma casa linda, enorme, com gramado enorme no fundo. Gente, maravilhoso. Eu fiquei encantada com o local. Você tinha uma certa rotina lá, né? Como que Sim. era lá e como que tá sendo agora na casa nova, o apartamento, né, novo? Aqui é apartamento, sim. Nossa, lá eu brinco que, gente, como que. Não, as casas aqui, geralmente, pelo menos eu acho que assim, eu trabalhava menos aqui nos Estados Unidos do que eu trabalhava na minha casa no Brasil, que era uma casa minúscula. Também acho. Porque era jogando água, fazendo faxina toda semana. Gente, aqui, só pra vocês, passava. Acho que o quê? Um mês quase sem ir pra casa. Limpava o banheiro só. Principalmente no inverno. Gente, não suja. Você fica com a casa. No inverno você fica com portas e janelas fechadas, principalmente onde você estava, porque é muito mais frio do que aqui. Sim. Então fica tudo fechado. Portas e janelas fecham, eu falo que fecham hermeticamente, não passa um ventinho, nada. Então não entra pó de jeito nenhum. Não entra. Realmente, as coisas são muito mais fáceis. Então, o banheiro ele tem os produtos próprios, você, né, espreou aquilo lá para cá, limpa, sem fazer força, já limpou tudo. Máquina de lavar, máquina de secar roupa. Eu não tinha máquina de secar roupa no Brasil. Algumas pessoas que eu conheço tinham, mas eu nunca tive. Então, eu achei maravilhoso, porque você lavou, passou pela máquina, sai a roupa quentinha, parece pãozinho quentinho. Sai a roupa super quentinha, né? Dou uma chacoalhadinha só nela. Desde que eu cheguei aqui ainda não liguei o ferro, gente. Ai, meu Deus. Eu nem tenho ferro, não vou ter para não cair em tentação de querer limpar qualquer coisa. Aí tem a máquina de lavar louça, que eu também não tinha no Brasil. E aí tem aqui. Eu demorei um tanto para começar a usar, porque a hora que eu lembrava que tinha máquina, eu já tinha lavado metade do que estava na pia. É curioso, porque eu também demorei muito para usar a minha. Ai, que bobeira, gente de Deus! Me dava uma sensação de culpa quando o Steve falava assim, por que você não usou a máquina? Eu pensava assim, ai meu Deus, vão achar que eu sou preguiçosa, que eu não posso lavar uma louça na mão, tenho que usar tudo na máquina. Uma coisa falando de churrasco. Você já foi a algum churrasco aí em algum local? Ou já fez churrasco com seu marido? Porque tem muita gente no Brasil que fala, né, que porque veio ou passou alguma temporada aqui nos Estados Unidos, volta para o Brasil e isso me deixa louca da vida falando assim, churrasco do americano é só hambúrguer e hot dog. Mentira, não é. Eu falo que tem 2 tipos de churrasco que eles fazem aqui. Isso. Tem o churrasquinho rápido, que aí tudo bem, vai ser hambúrguer, hot dog, de vez em quando o milho na grelha ali também que eles colocam. Esse é o churrasquinho rapidinho que eles fazem para o piquenique deles, né? Ou sei lá, vai chamar uns amigos só para tomar uma cerveja, conversar, brincar tal. É uma coisa desse tipo. Quando eles vão convidar alguém que não é tão íntimo deles, também é desse jeito. Mas os churrascos que eu participo aqui com a família do Steve, todos os churrascos têm muita carne. O Jeff já fez o churrasco, o rapidinho, né? E realmente eu fiquei com essa coisa, nossa, mas que churrasco sem graça. Será que é assim que é churrasco deles, né? Isso! Falei pra ele, churrasco ruim, brasileiro é melhor, né? E aí ele falou, espera, semana que vem. Aí na próxima semana ele fez que é costelinha de porco, que eles colocam o molho barbecue. Gente, a costelinha, ela sai desmanchando, né? Ai, que delícia. Mas ainda assim, pra aumentar o meu ego brasileiro, eu falei, mas eu tô com vontade de comer uma carne, churrasco mesmo, do Brasil, com sal grosso, né? Ele falou, não, eu vou fazer, eu sei fazer. Ele comprou uma churrasqueira. Ele começou o churrasco 11 horas da manhã. Era 4 horas da tarde, ele ainda não tinha ligado a churrasqueira. Ai, meu Deus! Eu tenho esse vídeo. Ele dá um vídeo curtinho, acho que dá 3 minutos, 2 minutos. Enfim, a gente teve que comer macarrão porque não saiu nada, não saiu. Ele não conseguiu ligar. Mas pior que eu não posso falar, porque, gente, eu sou brasileira, também não sei ligar a churrasqueira, né? Eu também nunca mexi.
Aí meus amigos falaram, enrola, ensinou o jeito certo, a gente fez o próximo. Então, no próximo eu comia carne, mas eu não tenho nada que falar de churrasco daqui não, porque é bom demais. É. Muito bom mesmo. A única coisa são os acompanhamentos deles que eu vi que são diferentes, né? Aqui, Aham. os churrascos que eu fui, apesar de ter uma infinidade de coisas, é o creme de espinafre com o pãozinho caseiro, a torta de não sei o que lá, não tem, né, como algumas famílias brasileiras, que até incluem arroz e feijão quando vai fazer churrasco, na minha família não é costume fazer isso, mas a gente tem uma diversidade de coisas que a gente vai fazer, de saladinhas, de maionese, não sei o que lá. Eu não vi isso, mas eu vi purê de batata, batata com casca, lava a casca da batata. Essa é a Isso. médica que fez pra gente. E aí faz o purê com a casquinha da batata e tudo. A vasilha nessa tray, essa bandeja de vegetais que ela comprou no mercado, que sempre vem com molhinho dentro, né, no meio, que é o dip. Então, aquilo lá. E aí, vamos nos sentar para comer. Tá bom. Tava frio pra caramba lá fora, porque eu tava em Ohio nesse dia. Então, vamos Aham. tudo lá para a cozinha porque tá mais quentinho. Ok, vamos para a cozinha, fecha a porta, todo mundo lá dentro. O que vai beber? Os homens estavam bebendo cerveja, não tomam nada alcoólico. Então, aí eu tinha que tomar a mesma coisa que as meninas, que as crianças estavam tomando. Aí elas vêm toda feliz. Que leite! Que isso? Leite com churrasco? Para eles é comum, para todas as refeições. Tá comendo lasanha, tomando leite. Tá comendo no churrasco, tá tomando leite. Uau, que curioso! Eu não. Da família do Steve de Ohio, eles Aham. fazem isso, eu achei esquisitíssimo. Aqui em Phoenix, eu vi que eles serviram leite para as crianças em diversos momentos de festa que a gente teve, Halloween, Thanksgiving, Natal, né, Christmas. Eu via que as crianças, algumas delas pediram para tomar leite. Tinha Aham. refrigerante, tinha aquela água saborizada, né, as bebidas alcoólicas para os adultos, mas várias Aham. das crianças pediram leite. Então iam lá na cozinha, tia, tem leite? Tem, abre a geladeira. Então aí elas iam lá, pegavam, tinha até as garrafinhas individuais de leite para elas, porque eles compram leite de galão, aqui eles tomam muito, né? Mas Aham. tinha até as garrafinhas individualizadas para as crianças, porque elas Uau! sabiam que as crianças iam pedir. É curioso, é que a família do Jeff está muito longe, está na Geórgia. Então, Ah, eu não tive esse contato com o americano, somente com ele. Ele não toma uhum. leite. Mas agora você falando, eu me lembrei de um dia ter ido um pouquinho mais cedo para pegar o Davi na creche, e ele estava com snacks e leite. Eu falei, gente, mas uma Uhum. coisinha tão salgadinha com leite, mas tudo bem. Mas agora eu tô bem curioso. Você tem o leite 1%, 2%, você tem o leite do não sei o que lá, o leite integral, o leite blá blá blá, um monte de Sim, tipo uma de leite infinidade de leite. e ainda por cima os leites saborizados, o leite com sabor de chocolate, de morango, de banana, de não sei mais o que. Aham. É umas curiosidades, assim, que eu tô morrendo de vontade de passar. E eu quero Ah, mesmo. você vai E, passar, e viu? eu acho que eu vou passar logo, Vânia, porque os amigos do Jeff já são. É que agora tá ainda na quarentena, mas eles já estão falando: olha, eu quero conhecer a sua família. Então, acho que aqui o contato com americanos mesmo vai ser. Eu vou passar, Vai. eu vou te contar. E aí, quanto a estudo, né? Você falou que você tem que aprender inglês, mas você não está podendo ir para a escola, porque estamos nessa época de pandemia. Como é que você está fazendo para melhorar seu inglês, estando em casa? Vânia, eu deveria, mas não Mas. estou. Ah! Então, o seu último vídeo foi Cara! o Jeff, ele já tinha, assim, dado um toque. Você tem que, você tá no país, entende? Então, você tem que falar. E aí eu falei, realmente, eu tenho que falar. Mas eu falei, sabe aquela coisa, depois eu faço. É. Ah, eu tenho isso. E Eu não sou aí, perfeita, eu tenho um monte desses problemas também. e aí, você colocou no Instagram, olha, vídeo novo. Eu falei, eu vou lá assistir o vídeo da Vânia. E achei que era algo assim, né? Alguma aulinha, né? Alguma coisinha, mas. E foi assim, tudo que eu precisava ouvir, mas
né? Eu tô Então, tentando assim, mesclar. Uma hora eu dou dica, outra hora eu dou puxão de orelha. não, mas assim, foi tudo que eu realmente precisava, porque eu dou desculpa para tudo, Vânia. Olha, eu dou desculpa que o Davi tá em casa, eu não vou me concentrar. Mas, gente, eu fico no Facebook, fico no Instagram. O que custava tá estudando, fazendo 20 minutos? Não. Então, assim, eu não vou mentir, não tenho feito nada. Só que o teu vídeo foi um divisor de águas, entendeu? Então, Nossa. aí eu acho que a ficha caiu. Gente, agora eu tô aqui. Já tô um ano aqui. Olha, em um ano já não era para estar falando um pouquinho? Claro que era, Maria. Não, mas eu me acomodei. Então, por isso que eu te agradeci. Coloquei no comentário te agradecendo, porque foi muito importante para mim. Ai, Então, agora eu já tô pedindo, podia falar mais comigo, mas em questão de aula, ele mandou uma mensagem para uma professora. Ainda tá tudo parado aqui. Não sei se aqui tem a escola como tinha lá, mas eu conversei com ele que é muito bom, é maravilhoso o jeito que eles fazem, porque é totalmente gratuito. Só que eu tô num nível que, em vez de eu caminhar, eu acho que eu retrocedi, como você já tinha falado. Eu bloqueei, um pouquinho de entende? Então, segurança. isso, Você ter eu contato com outras pessoas é excelente, mas quando você sente que você não está no mesmo nível, é tipo quando você vai numa festa que tá todo mundo com aqueles vestidos maravilhosos e a gente tá com os trapinhos, a gente se sente tão mal que vai embora, né? sim. Então, agora a gente vai organizar. Acho que no momento eu preciso de uma coisa mais focada em mim mesmo. Como ele teve 2 anos de aula particular. Então, ele acho que pode entender bem o que eu tô sentindo, né? E Então, ter os dois. ele fala bem mesmo português. Eu Tá? assisti já alguns vídeos dele, nossa, parabéns para ele, viu? Uhum. E minhas amigas falam, Joyce, por que ele fala? E ele melhorou muito depois que a gente veio pra cá, melhorou muito mais ainda, né? Ele fala, por que ele fala e você não fala? Então, assim, realmente é porque eu me acomodei. Mas vamos agora, hoje de manhã mesmo, a gente estava conversando sobre isso. E vamos fazer algo voltado assim mais direto, sabe? Preciso de algo direto. Acho que não é um momento para mim para uma classe, porque eu vou travar 2 vezes mais, vai ser horrível. E Então, deixa eu perguntar uma coisa. A gente que tem canal no YouTube e tudo, você costuma procurar coisas no YouTube para, deixa eu aprender sobre isso ou sobre aquilo? Você tem esse tipo de curiosidade? Ou você fica perdida? Porque eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela fala assim, Vânia, a internet realmente está cheia de informação, mas eu não sei por onde começar. Aí eu assisto eu não sei, eu não consegui entender aquele lá, mas eu não sei qual é o próximo passo, ou se eu tinha que ter dado um antes. Eu fico tão perdida que aí eu não consigo fazer nada, né? Não estou vendo avanço nisso por causa disso. Você sente essa dificuldade também de não saber o que procurar ou como estudar inglês com o YouTube, por exemplo, assistindo vídeos? Vânia, então, no começo eu estava totalmente motivada a aprender inglês, e eu vou e já estava inscrito em vários canais, mas era como você disse, tipo, eu tinha bastante dificuldade, porque eu falei, tá, eu aprendi isso, mas isso, e não, para mim, olha, tem pessoas que falam que conseguiu aprender inglês com vídeos de YouTube. Para mim não funcionou. É porque geralmente o Então, que eu vejo, por melhor que sejam aulas, tudo, mas o YouTube não está ali, não é um curso que tem começo, meio e fim bonitinho. As pessoas, assim como eu, vão soltando dicas ou vão dando uma aula ou outra falando sobre gramática. Quando você não tem uma sequência lógica, você não consegue entender como é que aquilo, de onde parte para sim. onde vai. Parece que tudo fica meio perdido no caminho. Mesmo que você esteja aprendendo, você não está conseguindo enxergar para onde vai, é mais fácil desistir do que continuar. Sim. É meio difícil mesmo. E a outra coisa é que eu não sei, acho que aprender uma nova língua já é difícil. Só que eu sempre tive dificuldade para aprender qualquer coisa nessa vida. Na escola, gente, eu nunca era a melhor aluna. Nunca era pior, mas assim, eu era a média para baixo, né? Eu sempre era aquela que tirava C. Tirava C. Eu tirei um monte de C também. Não tem problema, não. Melhor e pior momento dos Estados Sim, Unidos. isso. O meu melhor momento, na verdade foram 2 melhores, não, foram vários, mas assim, dois que eu vou falar, que foi, primeiro foi o meu De coração. casamento, né? Aí foi lindo, gente, a gente casou de calça jeans. Quem calça de calça jeans? Foi o casamento, acho que mais simples do mundo, mas foi tão fantástico, sabe?
E com certeza meu marido vai assistir, então a gente não casou ainda de religioso. É o meu sonho casar de religioso. Você tá assistindo, fica a dica. Viu? Hashtag vamos casar. Ah! E aí, quem que tava junto nesse casamento? Só você, ele, uma Isso. testemunha ou tinha família? Não, não tinha nem testemunha. Foi só Ah, eu e ele e a pessoa que tava fazendo. Então, porque romântico! isso foi. A gente acabou de deixar o Davi na creche e falou: vamos casar, vamos lá, do jeito que a gente estava. E o outro momento maravilhoso, ai, gente, foi a Disney. Eu era louca para conhecer. Sabe que eu nunca tive muita curiosidade e eu não achava que os meus pais teriam curiosidade. Eles foram e amaram. Amaram ir para Disney. Ai, Agora, gente, foi eu tenho maravilhoso. vários conhecidos no Brasil que trabalham com grupos, né, trazem grupos para os Estados Unidos para ir para Disney e tal, faz toda a assessoria. E aí, esses tempos eu fiquei pensando, falei, Steve, eu acho que quando eu abrir lá, eu vou voltar, eu vou lá um dia para conhecer, assim, um dia não, uma semana que eu preciso para conhecer, pelo menos. E olha, não nada com isso, já aprendi um monte de coisa ouvindo minha família falar sobre isso, meus alunos, muitos deles que já foram, mas eu nunca tive muita curiosidade. Eu tinha curiosidade, mas eu vi as filmagens da minha mãe, gente, realmente, é lindo, é um sonho. É encantador, assim, é tudo aquilo que a gente vê pela televisão e um pouco mais, porque você tá lá, é maravilhoso. E o Davi foi com vocês para lá? Foi. Nossa, Imagina e o mais o engraçado dele. Não, ele ficou, mas ele não ficou tanto como eu esperei que ele ficasse. Se eu levar o Davi no parquinho ali, vai ser o mesmo encantamento, o parquinho da pracinha. É o mesmo. Porque ele não entende ainda, ele não entende. né? Mas eu não, gente, eu fiquei assim, deslumbrada, eu fiquei toda boba. Lindo demais. Eu tenho uma amiga minha que o sonho dela era ir para a área das princesas. Enquanto ela não foi para lá, ela não sossegou. Você chegou a ir para a área das princesas? Não, hoje que o meu sonho maior era o Mickey mesmo, o Mickey e a Minnie e o castelo. Eu tinha que ver o castelo. E aí, das fotos. Gente, foi maravilhoso. Quantos dias vocês passaram lá? A gente foi um em cada parque, mas ficamos, assim, ao total foram 10 dias na Flórida, só que em 4 dias um em cada parque. Então, não dá para ver tudo, mas já deu para ver bastante, né? Deu para ver bastante, mas tem que voltar, porque tem coisa que eu não fiz, eu queria ter feito. Quem sabe eu vá, né, quando abrir de novo. Se bem que é uma briga, porque eu falei para o Steve da gente ir para lá um dia, até porque uma das sobrinhas dele tem filhas adolescentes, e ela tá sempre prometendo que vai levar as meninas lá e nunca levou. Eu falei, Emily, o dia que você quiser, eu vou com você. E o Steve, não, você não vai para Disney, nós vamos para Bahamas, porque os amigos dele gostam de ir para Bahamas. E então fica aquela briga. Ai, eu sei que eu vamos dois. E o meu pior momento, eu já disse, que foi aquela experiência em Wisconsin. Que foi uma coisa que mexeu, né? Uma coisa bastante. Assim, eu não consigo entender como é que uma pessoa consegue achar que, sei lá, cor da pele, ou cor do cabelo, ou cor dos olhos, ou seja lá o que for, faz de uma pessoa melhor ou não do que a outra, ou ter direito a estar num local ou não. Eu não consigo entender isso. Na minha cabeça também não. Bem, Joyce, acho que a gente já conversou bastante. Preciso deixar você voltar para o seu marido e para o seu filho, que daqui a pouco eles vão achar que eu sequestrei você online. Mas foi maravilhoso, foi maravilhoso. Eu adorei, você é tão simpática, Joyce, adorei você. Imagina, você, sabe? A gente pode, olha, é que tem horário, mas a gente poderia ficar conversando, porque tem assunto, e o assunto eu tenho certeza que ele ia render muito mais. Pois é, duas velhas fofoqueiras. Muito obrigada. Agora eu consigo enxergar aqui. Agora sim. Muito obrigada pelo convite, eu fico muito feliz. Eu também. E eu espero que a gente comece uma amizade assim. Eu vou te mandar o link depois dos exercícios. Vamos ver como é que a coisa sai. Se você precisar de alguma ajuda, qualquer dúvida que você tenha, e se eu puder te ajudar, estou aqui. Obrigada. Eu fico muito feliz mesmo. Então, muito obrigada. Mais. Até. Tchau, tchau.